noite. Em seu primeiro discurso na Europa, a presidente Dilma Rousseff falou como chefe de um país de economia estável e deu a receita para a Europa enfrentar a crise. Citando a experiência brasileira, a presidente sugeriu investir no consumo e afirmou que medidas drásticas, como ajustes fiscais recessivos, só pioram as coisas. Na edição de hoje, você vai saber tudo sobre a guerra dos royalties entre estados e municípios. Mas nós vamos começar pelo começo. Primeiro você vai saber o que é e para que serve o royalty. Vamos ver agora outros assuntos importantes desta segunda-feira. A dengue 4, tipo mais perigoso da doença, avança sobre o interior paulista. Perguntas que passam pela cabeça de quem frequenta um dos maiores shoppings de São Paulo, o Center Norte. Quando o sistema de drenagem do gás metano ficará pronto? Acredite se quiser, presidente do Irã está disposto a parar com o enriquecimento de urânio se receber combustível dos Estados Unidos. E a Academia Sueca dá o Nobel de Medicina a cientista canadense sem saber que ele já estava morto. Participam da edição de hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Contamos também com a sua participação. Mande a sua pergunta pelo Twitter e também através do site do Jornal da Cultura. Desde que foi criado em 2005, o Conselho Nacional de Justiça já puniu 49 magistrados por desvios funcionais. Mas no tocante à aceleração dos processos e das decisões judiciais, vários casos indicam que o CNJ ainda tem muito o que fazer. Para parentes de mortos, vítimas de suborno e ganância de empresários, 23 anos de espera pela justiça e nada. As irmãs Leonel ainda esperam a indenização de Maria Lúcia, uma das 55 pessoas que morreram no naufrágio do Batomushi no Réveillon de 89. Cada juiz, cada pessoa que pega esse processo, ele tem o poder de avaliar e tomar uma decisão sobre aquilo lá. Então, o que eles fazem? Eles analisam e deixam lá em cima. Muitas vezes chega no gabinete, fica lá em cima. Quando tiver tempo vai mexer. Dona Odélia até criou um blog para denunciar a injustiça com a filha. Flávia, então com 10 anos, ficou presa pelos cabelos na bomba de sucção da piscina do prédio onde morava. Desde o acidente está em coma. O condomínio foi condenado no Superior Tribunal de Justiça em 2009. Até agora, a indenização não saiu. Essa justiça tão injusta, ela permite que os réus continuem colocando recursos e esses recursos são nitidamente protelatórios. Lentidão, condenados que não vão para a cadeia, patrimônios perdidos, venda de sentenças judiciais. Foi com este retrato do judiciário que o Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2005. Impôs metas de produtividade aos tribunais e se destacou na investigação de desvios de magistrados, mas ainda não conseguiu mudar a morosidade da justiça brasileira. Se está buscando mecanismos de você resolver os processos de uma forma mais rápida, por exemplo, a partir do gerenciamento. Juízes que trabalham de uma forma considerada não adequada são advertidos, são punidos, são investigados. Então, o CNJ é favorável ao próprio judiciário. Esse é o grande assunto do momento. E aquela entrevistada ali resume bem, ela fala essa justiça tão injusta, que é, na verdade, o que move as pessoas e tudo mais. Agora, com esse movimento que se criou depois da fala da Calmon, da Eliana Calmon, esse movimento, essa repercussão toda, o Conselho está preservado, porque deu uma exposição para o assunto muito maior, igual, mal comparando o caso da lingerie da Gisele Bündchen. Se falou tanto, que agora é reversível. Só que esse é um assunto muito mais importante, obviamente. Sabe, eu não teria tanta certeza, porque o tribunal vai se manifestar, provavelmente, nessa semana. E essa manifestação do tribunal pode levar em conta a pressão que está sofrendo das corregedorias estaduais. Eu não tenho absoluta certeza de que vai haver uma votação majoritária a favor do Conselho. Por isso é preciso
que haja uma mobilização. Mas que tipo de mobilização? Olha, o Congresso, houve alguns discursos lá em defesa do Conselho, influenciaram muito para que fosse adiado o problema que estava em discussão. Ora, um caso recente de intervenção do Conselho foi aqui, no caso, todo mundo que anda pelos aeroportos via aquelas sucatas todas, e a Infraero, desde sucatas de avião, VASP, aquelas coisas todas. Desde 2003, tramita no Judiciário, em várias áreas, processos para que as empresas falidas retirem de lá aquele equipamento. Agora, graças à intervenção da ministra Eliana Calmon, é que se conseguiu. O Conselho Nacional de Justiça interviu, foi na Justiça onde estava afeto o caso e determinou que o processo tivesse seguimento. E aí, vamos agora ter liberado 7 alqueires e meio em Congonhas, que estavam ocupados por destroços de avião. Agora, esse Conselho Nacional de Justiça tão polêmico, é formado por quem? A gente gostaria até de mostrar uma página do site do Conselho para falar um pouco dessa diversidade de composição. Quem são esses conselheiros? Aí apresenta-se 15 membros, né? O presidente sempre é o ministro, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é o presidente, tem a STJ, tem o TRT, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Federal de Recursos, são 15 advogados, cidadãos de notório saber jurídico, reputação ilibada e etc. Em suma, é uma representação rara na esfera do judiciário, porque você tem uma pluralidade que nós não encontramos em outras esferas. Por exemplo, nas corregedorias estaduais, não há isso. Né? Então, a resistência, eu acho que é importante destacar para o telespectador, que é o seguinte, nós tivemos a redemocratização, 2 poderes acabaram concentrando as atenções nacionais, o Executivo e o Legislativo, eleições diretas para presidente, foi uma demanda nacional, o funcionamento do Legislativo e tal, e eles apanham muito. Nós tivemos um presidente que foi não que impedido, não mereçam, né? Não que não mereçam, mas eles, com todos os defeitos, são transparentes. Nós tivemos um presidente eleito com 35 milhões de votos no segundo turno, que sofreu um processo de impeachment e saiu da presidência em 1992, que é o presidente Fernando Collor. Teve senador cassado, deputado estadual, federal, etc. O mesmo ocorreu no caso do Executivo com prefeitos e tal. A questão do judiciário me parece extremamente grave, porque, como disse uma das entrevistadas, você destacou, ele é o poder, me parece, apesar que eu defendo, como todos, o equilíbrio entre os poderes, mas ele é o mais importante, porque é o poder da justiça. É aquilo que quando a gente nasce e briga nas brincadeiras infantis, um dos dilemas familiares, a gente fala, pô, isso é injusto, ou isso é justo. É o primeiro sentimento que a gente tem, é o sentimento de justiça. Então, não é possível continuar com essa estrutura. Então, quando o César Peluso, presidente do Supremo, está sabotando o CNJ, porque ele está fazendo um trabalho contra o CNJ, e só não votaram a semana passada, porque houve uma grande grita nacional, que eles vão querer votar agora, e tem de ficar em cima, porque eu acho que o César Peluso se preocupa muito com ele, em aparecer em fotografias no relatório de atividades, e se preocupa muito pouco com a justiça. Anunciada a formação do primeiro governo provisório da Líbia pós-Gaddafi. Em Sirte, cidade natal do ex-ditador, os confrontos prosseguem. No final de semana, comboios de carros abandonaram a cidade cercada por rebeldes. Um cessar-fogo foi anunciado para a retirada da população. Em Benghazi, o presidente do Conselho de Transição, Mustafa Jalil, anunciou a formação do governo provisório para comandar o país, em guerra civil há 6 meses. 30 mil funcionários públicos serão demitidos na Grécia. A medida é uma exigência internacional para o país receber o próximo empréstimo do FMI. A medida foi anunciada durante reunião ministerial. O governo grego, porém, divulgou que não vai conseguir cumprir as metas de ajuste fiscal para este ano e ano que vem. Em Nova York, a manifestação terminou com a prisão de 800 pessoas. O grupo anticapitalismo bloqueou a ponte do Brooklyn. Há 3 semanas, eles estão acampados na Wall Street, centro financeiro americano, protestando contra o governo, a crise econômica, o desemprego e o sistema financeiro. Eu gostaria de destacar ali a situação da Grécia. Vocês, como é que vocês veem essa exigência do FMI de ter contrapartida ali na hora de fazer um empréstimo à Grécia? É uma posição correta? É da União Europeia, não é necessariamente do FMI. No FMI também. Mas é a União Europeia também. Nós ficamos muito tempo submetidos a essas injunções do FMI. Durante muito tempo nós nos pautamos pelo que o FMI dizia que a gente devia fazer ou não. Eu acho que quando a gente se libertou desse jugo do FMI, a gente conseguiu escolher um caminho. Isso começou
se não me falha a memória, no governo Fernando Henrique Cardoso. Começamos a reagir a essas imposições do FMI e adotar uma política própria. O problema da comunidade europeia hoje é muito mais em torno da sua sobrevivência como comunidade do que, na verdade, com a questão financeira da Grécia ou de Portugal. Porque se montou uma estrutura para concorrer com os Estados Unidos e com o que vinha da Ásia, essa estrutura não tem organicidade própria, enquanto a Alemanha bancar essas diferenças, vai sobreviver. Quando a Alemanha não puder bancar mais, não, porque se protesta muito, só voltando ao que eu perguntei no início para vocês, é porque se fala muito que não é justo, que não está correto, coitado do povo grego e tudo mais. Mas, na hora, é como um empréstimo como outro qualquer, não é? Você empresta, você quer... Precisa ver qual é a situação da economia grega, porque a gente fala muito e precisa ver concretamente. A Grécia é um país que tem... Ele nunca foi um país economicamente importante, né? Tem muitas dificuldades, vive do turismo, tem problemas de agricultura, problemas clássicos, até por causa do solo grego, etc. Tal. Agora, gastam muito em empreendimentos como a Olimpíada. É bom lembrar, foi comentado aqui, a única Olimpíada que deu certo recente, que renovou uma cidade, foi Barcelona. Em Atenas foi um desastre, gastou uma fortuna, o dobro do que tinha sido previsto e piorou a situação grega, inclusive. Então, a Grécia ele vai ter de pagar de alguma forma ou de outra. Provavelmente vão reescalonar a dívida, que é uma forma de você atrasar o pagamento e, no fim, até perdoar a parte da dívida, porque a Grécia não tem condições de pagar aquela dívida na situação econômica que está. Né? E precisa se reorganizar, de fato, porque senão a dívida volta a acumular. Podem fazer como os americanos também. Vamos emitir dólares, e inundar o mundo de dólares, resolvemos o nosso problema e atrapalhamos o problema econômico de todos os países do mundo. Olha, agora é sobre saúde. O tipo 4 da dengue já foi localizado em pelo menos 3 cidades do interior paulista. Por conta disso, foi lançado hoje o Plano Estadual de Intensificação das Ações contra a Doença. De uma hora para a outra, os sintomas apareceram. Calafrios, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. E a coisa foi piorando, chegou no final do dia e não aguentava mais ficar em pé. Uma semana se passou até que a família descobrisse que Hélio tinha dengue hemorrágica. Você não imagina o que vai acontecer com você. Você imagina que quando acontece é aquela coisa levinha, que vai embora logo, como se fosse uma gripe, e não foi. Hélio é um dos mais de 8 mil casos graves de dengue registrados no Brasil de janeiro a julho, segundo o Ministério da Saúde. Um número alarmante, mas 45% menor do que no mesmo período do ano passado. Em 2010, foram mais de 14 mil casos graves em todo o país. Este ano, só no primeiro semestre, 310 pessoas morreram. 715 mil foram contaminadas pelo mosquito Aedes aegypti. Só no estado de São Paulo, de janeiro a agosto, foram registrados 81 mil casos e 44 mortes. A maior preocupação é com a dengue tipo 4, que chegou a 3 cidades paulistas: São José do Rio Preto, Paulo de Faria e Catanduva. Para tentar diminuir o número de vítimas dos 4 tipos de dengue, o governador Geraldo Alckmin se reuniu hoje com o secretário de Estado da Saúde e prefeitos de 283 municípios com altos índices da doença. Foi lançado o Plano de Controle da Dengue. São municípios onde já existe uma incidência maior e essa relação tem muito relação com as características climáticas do município e a infraestrutura, muitas vezes a presença de condições que favoreçam a proliferação do vetor. E a colaboração da população, eu vi uma foto no Rio de Janeiro, acho que foi no Globo, você viu? Era uma piscina abandonada e cheio por aí, quer dizer, as pessoas não pensam. Não, mas eu acho uma coisa importante que o jornal apontou hoje, são as mortes. Pouco se divulga sobre as mortes. E eu tenho a impressão que a divulgação das mortes, vítimas fatais, vai alertar mais a população a se organizar. Não, porque, se organizar, denunciar, olhar que tem uma casa abandonada, o vizinho que abandonar, as prefeituras não cuidaram de criar uma espécie de sentimento cívico para enfrentar essa doença. No Rio eles estão se organizando, avisando, comunicando, quando não dá, vão começar a invadir. Invadir no bom sentido as casas, porque não dá, né? A seguir, a redivisão dos royalties do petróleo pode entrar na pauta do Congresso nesta semana. E mais, a presidente Dilma Rousseff diz na Europa que é preciso investir no consumo. Da Europalha.